Bom dia, ouvintes da Cultura FM. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Alex. Meu nome é Wesley, sou o professor Wesley Ricardo, da UFMS. Estou como coordenador do curso de administração e estou na reta final de um pós-doutorado na FEA USP de Ribeirão Preto. Então é o seguinte, o primeiro aspecto que a gente precisa conversar é em relação à informação, né? As redes sociais evidenciam o quanto de gente tem PhD em economia, em política, em saúde pública, quanto de gente compartilha informações sem fundamento, a partir de blogs, de sites sem fundamento. Então a gente tem que ter o zelo, ter o cuidado de não disseminar o pânico para a população. Então quando a gente está no Facebook, numa rede social, compartilhando informações sem crédito, sem fonte segura, a gente começa a atrapalhar as políticas públicas, né? A gente começa a atrapalhar os negócios, a gente começa a fazer com que as pessoas fiquem temerosas de sair na rua, sem ter uma informação concreta. Um segundo aspecto que é importante a gente destacar é que a internet nada mais é do que um reflexo da sociedade. Por um lado, mostra uma sociedade solidária, uma sociedade que ajuda pessoas que estão carentes, que estão precisando, os caminhoneiros que estão recebendo alimentação, e ao mesmo tempo mostra uma sociedade carregada de ódio, uma sociedade intolerante, indiferente, que mostra, desde a época da eleição, PT e Bolsonaro, mostra essa questão do radicalismo, né? O que me admira é que essas questões se exacerbam agora e já haviam mais de 12 milhões de desempregados e ninguém fazia nada, né? Não havia política pública efetiva, não havia mobilização social para resolver esse problema. Hoje existem no Brasil mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, a água que a gente recebe tão limpa da Sanesul. Então, é outro problema que ninguém olhou, ninguém olha. Existem mais de 11 milhões de pessoas que moram no mesmo cômodo. Tem famílias que vivem 3, 4, 5 pessoas dentro de uma favela. Como professor e cientista, como pesquisador, eu não posso deixar de evidenciar a questão dos dados científicos, né? O premier britânico Boris Johnson, ele havia solicitado um estudo, uma pesquisa que foi divulgado o resultado essa semana do Imperial College London sobre o impacto global da Covid e as estratégias de mitigação e suspensão. Nesse estudo, ele mostra 5 cenários para a questão do Brasil, né? O cenário mais otimista, na questão de um distanciamento social radical, vai ocorrer em torno de 44 mil mortes. E num cenário mais pessimista, sem esse distanciamento social, a perspectiva é que ocorra mais de 1.152 mil mortes. O próprio premier britânico, ele havia no começo até desdenhado da questão do coronavírus, né? Hoje ele já colocou a questão da segregação total, do distanciamento social completo, né? Inclusive ele foi cometido com a doença. A revista médica Lance, uma revista científica, é importante a gente falar só um pouquinho rapidamente sobre revista científica. Para a gente publicar um artigo ou um paper numa revista científica, esse artigo é enviado, é submetido. Esse artigo ele passa por no mínimo 2 pareceristas, que são pessoas com expertise na área, né? Então teve um artigo publicado lá e essa revista médica diz o seguinte, que no Brasil
a perspectiva é que ocorra mais de 180 milhões de pessoas infectadas, se não ocorrer medidas de contenção do vírus, né? Outra revista, aliás, uma universidade americana, Oxford, ela prevê que vai ocorrer 500 mil mortes no Brasil. Lembrando que a gripe espanhola, que foi a H1N1, que ocorreu em 1918, estima-se que morreu ao redor do mundo entre 20 a 40 milhões de pessoas. Lembrando que naquela época eles não tinham acesso à informação e não tinham uma ciência evoluída como temos hoje. Eles não tinham acesso a mecanismos de prevenção que nós temos hoje, certo? Então é importante a gente ter em mente essas informações científicas. Lembrando que o vírus, ele é assintomático. Muitas pessoas vão ser acometidas pela doença, vão transmitir a doença e não vão sentir nada. Vão sentir um leve mal-estar. Ok? Então, para conter essa doença, é fundamental o isolamento quase que total, com exceção da área de saúde. Por exemplo, você pega um supermercado. Quem que fornece para o supermercado? A indústria de alimentos, que precisa da fábrica de embalagens, que precisa de transporte, o transporte que precisa de combustível. Então a gente tem que entender que a cadeia de produção ela é interligada, ela é conexa entre si. Então a gente precisa desse isolamento total. Os impactos, eles vão ocorrer, sem dúvida já estão ocorrendo. Nós precisamos de um governo que estabeleça uma política pública séria e efetiva, que precise mostrar os caminhos de forma séria à população, não simplesmente determinando que templo religioso é atividade essencial. A gente sabe que a questão da fé é extremamente importante. Outro aspecto que o governo precisa se atentar é em relação aos trabalhadores e aos pequenos negócios, né, que são eles que sustentam esse país. O governo precisa ter a capacidade de intervir na economia e ele precisa criar mecanismos que possam resguardar os pequenos empresários, né? Por exemplo, por que não isentar por 90 dias toda a tributação dos pequenos negócios? Em relação aos pequenos negócios, a única alternativa nessa situação é utilizar a questão da tecnologia, usar as redes sociais, usar WhatsApp, internet, Facebook e fomentar o seu negócio por meio do delivery, né? Especialmente que em nossa cidade a maioria dos negócios são varejo e também no setor de serviços, né? Do setor de serviços, né? Então, a princípio, é utilizar a tecnologia para amenizar esse problema. E para fechar a minha conversa, eu só queria chamar a atenção mais uma vez a fala do Papa, né? Ele disse no momento da homilia dele: na tempestade, Deus mostra a nossa vulnerabilidade. E outra frase importante que ele disse, que a vida é sustentada por pessoas comuns, por eu, por você, pela pessoa que trabalha no supermercado, pelo médico, pelo trabalhador que cata o nosso lixo. Então nós precisamos aproveitar esse momento para rever muita coisa nas nossas vidas, né? E nós precisamos nesse momento nada mais do que união e ser solidários entre si. Eu pergunto para vocês, quem está disposto
a viver com o mínimo por 30, 60, 90 dias. Dividir o pouco que tem ou dividir um pouco do que você ganha com aquele que mais precisa, com aquele que falta alimento. Vivemos numa sociedade onde o mais importante é a questão do ter e não do ser. Será que esse momento que nós estamos vivendo não é um sinal de Deus para que Ele mostrando para o seu povo, para nós, o que é importante nas nossas vidas? É só a gente verificar o que está acontecendo no mundo, né? Como nós estamos vivendo. Lá na Europa e na China, a questão da poluição já diminuiu. Os rios de Veneza, depois de muito tempo, já estão despoluídos. Quantas famílias, quantos pais não ficavam junto com seus filhos? Quantas famílias não se reuniam, não faziam atividades simples dentro de casa? Então, é um momento que nós vamos passar. Eu digo a todos para a gente ter fé, acreditar em Deus, e é um momento que nós temos para rever os nossos valores. O que é importante para cada um? De repente, eu posso ganhar muito dinheiro e estar no deserto sem ter onde gastar. Então essa é a minha fala. Eu desejo que todos fiquem bem e que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia com seu povo.